dar uma introdução aí pro pessoal que está participando, né? Essa ideia de papos relâmpago, a gente adaptou um pouco do conceito de Lightning Talks, mas daí a gente decidiu falar português. E então ficou desse jeito. E também porque assim, a gente não queria que fosse necessariamente pequenas palestras, e elas vão ser um pouco mais longas do que costumam ser. Do que costuma ser esse modelo, né? O pessoal vai ter aí entre 15, talvez 20 minutos para falar, né? Se quiser usar menos tempo, também não tem problema nenhum. E eles trouxeram aí algumas temáticas que eles acham que vale a pena falar nesse tempo um pouquinho mais curto. E aí a ideia é que sobre um pouquinho de tempo ainda para o pessoal poder fazer perguntas e tal, mas a ideia é que essa parte seja um pouquinho mais rápida, então não vamos conseguir fazer muitas coisas. Acho que a gente pode tentar 15 minutos, podendo estender um pouquinho para 20. O Dudes falou que ele tem bastante coisa para falar, mas acho que assim, estourando em 20, aí a gente pode abrir algumas perguntas pra gente conseguir no máximo, sei lá, 1h30 e tal, ouvir todo mundo, e daí a gente também não acaba super tarde o evento, dá pra ter discussões até depois, sabe? Vocês vão estar aqui no Discord, a gente incentiva que usem o fórum de tecnologia, porque é pra vocês apresentarem esses projetos pra comunidade, apresentar essas iniciativas, abrirem algumas discussões e a gente continuar falando, sabe? Até por isso que a gente tá prezando mais por dar visão pra mais coisas e não aprofundar tanto, sabe? Então é basicamente isso. Então acho que Gibrel e Capoa. Na minha parte, eu vou manter o áudio e depois eu fazer uma apresentaçãozinha. Pode ser? Tranquilo. Uhum. Né? Então, de início, boa noite, já quase boa noite, né? Então, bom fim de tarde, camaradas, bom fim de feriado para todo mundo, né? Eu sou o Gibrel, eu trabalho, agora que eu fiz as contas aqui, eu trabalho há mais de 15 anos na área de desenvolvimento. Comecei a parte de desenvolvimento de jogos há mais tempo que isso até. E eu fiz fiz a formação em engenharia elétrica e fiz algumas formações complementares na área de narrativas para jogos e, e também a parte de desenvolvimento de jogos na CalArts, né? Então, dado as credenciais, eu gostaria de falar também que eu faço parte do Cofajoca, que é um coletivo de fazedores de jogos camaradas. Uma pergunta já agora, aqui ao vivo mesmo, a gente pode jogar um convite para o pessoal aqui no chat, aqui do lado, no chat secreto? Claro. Opa, Eu deixei um QR Code também na apresentação. Fantástico. Né? Então, vamos ter. E a ideia é chamar camaradas para que juntos a gente possa, nesse coletivo, né, produzir jogos, e jogos que entendem e que têm a intenção de, né, fazer essa chamada por um público cada vez maior. O camarada Capa vai falar mais sobre a questão do público. E eu queria começar aqui com vocês, dando um tom em relação a narrativa do jogo em si, né? Se a gente pegar narrativas de vários dos jogos que a gente joga desde sempre, né, o que a gente pode observar e ver de comum nesses jogos? Se o pessoal quiser colocar aí aqui no negócio de mensagens para a gente fazer tipo uma conversa, uma discussão, fantástico, a gente vai levantando. Né, eu tenho minhas ideias, mas às vezes eu tô o camarada... Desculpa. O que aconteceu? A gente não pode postar links de outros Discords dentro do nosso. Okay. Então eu postei pra vocês. Porque por causa do spam isso é bloqueado. Ele camarada já vai Capo, ele foi banido. Ele levou um timeout. Ok. Uhum. Tá, ele já... Tá, ok, alguém avisa. Vamos puxar ele pro palco de novo, peraí. Fantástico. Certo. E, então, o padrão
que... deixa eu ver aqui, ainda não. Certo, o padrão em relação às narrativas que a gente tem de muitos jogos, né? A gente pode ter até ideias revolucionárias vindo dentro dessas narrativas, mas uma coisa que a gente vê de muito padrão é a questão da jornada do herói. Muitas vezes a questão da jornada do herói carregando uma ação individual naquilo. Ah, mas é a história de um personagem, mas se você for ver até histórias que falam de revolução, parece que tudo depende daquele personagem, né? E isso é extremamente comum de se alicerciar em relação às várias narrativas. Vamos, por exemplo, pegar a Zelda, né? O Link tá ali e tudo depende dele, porque ele é o escolhido, né? A gente pega outros personagens, por exemplo, a questão do Assassin's Creed, né? O Assassin's Creed depende só daquele personagem e aquele é o foco principal naquela história, saindo da história dele. Você tem em outras histórias que acontecem, se você for ver vários dos jogos da série, né? Mas é sempre uma ação de um indivíduo, né, para fazer toda aquela mobilização. Então, é um trabalho no qual a gente vê um caminho bem individualizante. E é comum. Por quê? Porque muitas vezes o jogar é uma questão individual, né? Você vai sentar ali e jogar aquele jogo, e mesmo que você esteja numa equipe, né? Para a diversão valer, né, a experiência que você tem que traduzir para o jogador é que ele faz diferença naquele universo. Então, né, minha proposta, né, da gente conversar aqui um pouquinho é levar esses casos clássicos e dar um passo um pouco a mais. Como assim? Como a gente pode apresentar novas narrativas, né? Narrativas que não sejam hegemônicas, né? Narrativas que saiam um pouco do isso mesmo, né? A gente tem que sair muito da questão do racismo que dá nessa estrutura, principalmente a questão do personagem principal. Ele é o quê? Qual é a carga de bagagem que ele traduz, né? E não só com a carga de bagagem que ele carrega ali naquele cenário que ele está, mas qual a semiótica de aquilo que se passa, né? Em relação ao que naquele universo diz uma coisa, né? Mas pra gente que tá jogando, para nós como jogadores, né? O que aquela semiótica também carrega, né? Então é uma questão, né, que a gente precisa sempre abordar quando a gente quer fazer narrativas que vão quebrar essa estrutura, né? E o melhor jeito que pelo menos eu enxergo em traduzir isso é trazer dos nossos sonhos, dos nossos imaginários, elementos nos quais que eles possam trabalhar em relação a esses pontos, né? Como é que eu foco a questão do racismo e traduzo isso no mundo imaginário? Como é que eu faço que a causa de que o sistema está levando ao nosso fim para dentro de dessa narrativa, né? Então, minha proposta é usar o espaço de jogos para que a gente possa mostrar possibilidades de mundos diferentes, né? Mas não é um mundo interessante, não é um mundo que a gente vai conseguir alterar tudo, igual num mundo, por exemplo, né, de Fallout, no qual o personagem principal chega lá, faz tudo. Sim, mas a ideia é que ele possa mobilizar com outros personagens, outros elementos que estão ali, e talvez não só individualizar. Por exemplo, jogos como, se bem que os jogos mais novos em relação a XCOM são exatamente isso, você tem uma individualização do prometido ali,
Mas os mais antigos, por exemplo, você auxiliava numa colaboração de combate ao inimigo. Não foi um bom exemplo, mas a ideia é sair um pouco do tradicional, do elemento principal. E para isso, né, eu gostaria, já traduzindo isso, postar um exemplo de uma... vou colocar aqui a jornada dos heróis já deu mesmo. A gente precisa de jornada dos heróis, talvez, né? A questão de uma criação de um coletivo mesmo. É uma estrutura. Às vezes o próprio... não seja só colocar o plural que resolve, né? Às vezes a gente pode, ao colocar o plural, fazer exclusão de outros grupos, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo em relação a uma coisa muito idealizada e muito tópica, né? Esse link aqui que eu estou colocando para vocês, vocês preferem que eu toque ele? Eu não sei como é que tá minha voz, meu vídeo. Vamos tentar pegar aqui e mostrar para vocês, né? Deixa eu só carregar aqui. Mas a ideia é que a gente possa traduzir esse imaginário que a gente cria a partir dos nossos estudos, das nossas experiências em coletivos, na nossa luta cotidiana, para alguma coisa palpável, certo? Vamos tentar aqui. Eu vou ver aqui se eu consigo... Eu vou colocar a taxa de quadro. Todos estão vendo, camaradas? Eu não consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo. Pronto. Eu vou dar um play e antes eu vou dar um mute aqui no meu para não... Se bem que eu mudo do meu... Me avisem se não estiver tocando. No século 22, a Terra vive uma notável transformação, rompendo com seu passado de exploração desenfreada e conflitos. Nações antigas, enfraquecidas por disputas, reconhecem a necessidade de colaboração e cuidado, iniciando uma revolução global centrada na restauração do planeta e na solidariedade. Essa mudança prioriza o direcionamento de recursos anteriormente destinados a gastos militares para garantir uma vida digna a todos. Armas de destruição em massa são erradicadas, e armas de fogo são desmanteladas para promover a reconstrução. Um governo mundial coordena as ações das sociedades, medindo conflitos locais e regulando moedas globais. Os jovens desempenham um papel vital, após serem treinados em várias habilidades e convidados a participar de missões globais de auxílio ao atingirem a maioridade. Eles contribuem para a restauração de ecossistemas, a construção de estruturas de prevenção e assistência em situações de desastres climáticos. No entanto, a sombra do passado persiste, com resquícios em partes do mundo. Conflitos de interesses locais e regionais desafiam o avanço em direção à cooperação global. Nesse cruzamento de eras, entre o mundo agonizante que se recusa a morrer e o mundo de cooperação emergente e urgente, a juventude surge como a esperança que costura esses dois tempos. O caminho à frente será moldado por esforços incansáveis e desafios extraordinários, mas a determinação persiste em enfrentar o desconhecido e forjar um destino comum. É uma época de esperança, renascimento e união, onde o resultado permanece um enigma que será revelado por meio de árduo trabalho e dedicação. Certinho, camaradas? Esse é uma visão
extremamente idealizada, mas ela toca exatamente no ponto principal, né, que é expor um mundo para quem está ali, para o jogador, né? É a identificação de uma possibilidade diferente daquela que ele vem trabalhado anteriormente, né? Isso, né? É a questão de você você não trabalhar só com plural, porque o plural ele pode ainda ter as segmentações, né? Desorganizar grupos, né? Você tem uma produção no qual você vai promover operação realmente ampla, né? Então seremos todos os heróis, né, dessa jornada, mas como a gente faz essa narrativa, né? Seremos todos os heróis o tempo inteiro? Também é outra pergunta extremamente interessante, né? E então nessa introdução, por exemplo, eu posso trabalhar agora com um jogo em sequência, um jogo no qual eu tenho aqueles de conversas de diálogos entre personagens, você vai escolhendo as falas e relacionando personagens uns com os outros. Eu posso também trabalhar agora com isso em relação a um RPG de mundo aberto, no qual é necessário fazer justamente as ações daquelas juventudes e você ter uma colaboração com outros jogadores para fazer determinadas construções, né? Então, há muito que trabalhar ali. É só a premissa, só a narrativa que precisa ser modificada para que a gente consiga trabalhar com jogos de uma forma diferente, né? Que produzam realidades distintas do que é encontrado hoje em dia. Bom, e esse é minha apresentação, né? Se alguém tiver exato, né? A escolha do Life is Strange eu acho extremamente incrível, mas é a questão de ser muito focado no personagem em alguns pontos, e outras até onde aquela decisão realmente faz um impacto no que ele está querendo chegar, né? Então essas conversas, né? Bom, muito obrigado pelo espaço. Se alguém quiser fazer o levantamento em relação a algum ponto, falar alguma coisa que eu deixei passar batido, fique à vontade. Galera, vocês devem estar vendo agora no stream a minha apresentação. O Gibraltar me apertou aqui nos últimos 5 minutos, que eu soltei o cronômetro para ter certeza do tempo que ia ter, mas eu vou na velocidade 5 e vai dar. Então, bora falar um pouco aqui. Também sou do Cofajoca, né? Também participo do coletivo. A gente está desenvolvendo uma estrutura toda para o pessoal que quer desenvolver jogos poder trabalhar isso de uma forma não explorada lá com a gente, né? A ideia do Cofajoca é o que o co é de coletivo, mas depois vai virar uma cooperativa. Estamos trabalhando isso nos próximos encontros. Lá dentro vocês vão encontrar mais detalhes de como participar das conversas e tudo mais. Né? O Gibral nos trouxe uma perspectiva de o que fazer, né? De uma ideia de lá de dentro. Eu vou trazer uns numerinhos que eu acho interessantes e por que eu acredito muito que a gente tem bastante futuro fazendo isso, principalmente saindo daqui da Soberana. Porque, como eu botei aqui, se o objetivo da Soberana é ocupar espaços da internet, atentemos aos jogos. Os jogos são um grande espaço da internet. E de onde eu tirei isso? Eu achava que era menor do que, né, antes de fazer a pesquisa. Tirei daqui. Primeiro, ocupar jogos é importante? A gente precisa saber quanta gente acessa a internet, quanta gente joga, quantas pessoas jogam offline, se a gente consegue contabilizar ou não. Spoiler, porque eu tenho só 5 minutos, não sabemos. Os offline não tem como pegar com os dados que nós encontramos, né? E tudo isso para a gente conseguir responder a questão geral, que é: podemos ocupar a internet sem nos preocuparmos com a narrativa incutida no jogo? Como o Gabriel acabou de dar um exemplo de como pode acontecer, para o lado bom, né? Primeiro, sobre crescimento da internet, eu tenho a pesquisa do PNAD, de 19 a 21, né? Não nos anos mais recentes, mas a mais recente que existia, mostrando que na área rural a internet estava disponível em 59
7,8% dos domicílios e teve um salto para 75%, hoje deve ser maior. Na área urbana, nesses 3 anos, era de 88,1%, foi para 92,3%, hoje em dia também deve ser maior. E aí, a própria conclusão do PNAD é que 90% do país tem acesso à internet. E aí, no PNAD mesmo, a gente também vai procurar informações de como que essa internet é acessada. Descobrimos que 99,5% das pessoas, né, que têm esse acesso vão acessar pelo celular e 42% pelo computador, uma vez que, né, as coisas não são excludentes. Tem gente que vai ter celular e computador ao mesmo tempo, então esses percentuais aqui não se atrapalham. É pouca gente no computador, né, a meu ver. Eu pensava que era mais, mas o celular também surpreende, né? É a forma de maior acesso. O acesso é bem espalhado pelas faixas etárias, então não é um ponto de preocupação. Talvez aqui para 60 anos ou mais a gente tenha um número um pouquinho menor, né, mas acaba sendo muito grande ainda assim. E talvez isso seja menor por causa do agrupamento também de idades, né? Mas de qualquer maneira vamos passar por esse problema agora, né? Temos uma segunda pesquisa do TIC Domicílios que é complementar aquela quando vai procurar pessoas que jogam na internet, e aí a gente sabe agora quantas pessoas têm acesso à internet, quantas pessoas jogam utilizando esse acesso, né? De novo, a gente vai ter problemas de contabilizar pessoas que não jogam na internet, que jogam, que têm acesso a jogos, que fazem disso entretenimento, blá blá blá, mas não fazem isso online. E aí, somando nossos cálculos daqui, a gente tem que 90% do país tem acesso à internet, 37% joga online, e que 37 de 90 é 33, ou seja, 1/3 da população do país, né, que em absoluto representa 71 milhões de pessoas, né, jogam jogos online, utilizando celular, notebook, etc., aparelhos. Jogos não online podem ter ficado de fora, talvez esse número seja ainda maior, mas eu acho que 1/3 já é bastante, já é um baita de um espaço político que a gente perde se não ocupar, que a gente perde se não levar nossas ideias para lá. Tem algumas outras pesquisas aqui que são um pouco menores, né? O PGB vai dizer que 75% joga algo, que 48% usam celular para isso. É a pesquisa que mais sites citam para falar de público gamer, mas ele é feito com apenas 15 mil pessoas. Tem dados interessantes, mas a gente tem que pensar que os próximos dados aqui são extrapolações. Então a gente sabe que no celular há um maior público feminino, pode ou não ser verdade, porque, né, temos um recorte pequeno aqui. O público é equilibrado no computador, entre homens e mulheres, e que existe um grande público de adolescentes e adultos, que cortou minha linha aqui, e adultos jovens, né, ali entre 16 a 19, depois entre 20 e 24 anos, que estão jogando, né? Então essas pessoas que jogam têm este perfil aqui. Se a gente for desenvolver pensando nesse perfil, né, então a gente vai provavelmente acessar mais pessoas ainda. E se a gente quer pegar aqueles 71 milhões e levar as ideias para lá, a gente tem que, né, levar nossas ideias dentro, né, desse escopo aqui, pensando nisso, porque a penetração é maior, a gente consegue, né, ter mais acesso, mais público interessado logo de cara. Também temos aqui umas somas, né, dizendo então que smartphones, por essa pesquisa também reduzida, né, seriam 48%, então 34 milhões se a gente extrapolar, porque aqui, de novo, são 15 mil pessoas, né, não é contagem, é só cálculo de percentual, né, a pesquisa reduzida, e computador e notebook vai para 23%. Já é um bocado grande, seriam perto de 8 milhões de pessoas se os cálculos estiverem certos, com consoles 22. Então, teoricamente, o Cofajoca deveria focar em smartphones, depois em computador, depois em consoles, né, considerando as dificuldades de entrar em cada um desses mercados. Na Steam, a gente consegue dados brutos. A gente descobre que o Brasil tem 4,9 milhões de acessos individuais, né, de IPs individuais. Quer dizer que provavelmente, né, 5 milhões aí de pessoas que acessam jogos pelo computador e notebook vem por ali. Tem mais uns 2 milhões quase pela Epic, e essas são as duas maiores plataformas, né? A gente pode então confiar mais ou menos naquele cálculo extrapolativo lá dos 8 milhões, porque aqui está dando quase isso também. E com esses dados, então, a gente volta para cá e vê que esses 71 milhões, na verdade, né, temos muito mais gente no celular, né, do que nas plataformas de jogo mais conhecidas, pelo menos. Mas aí a gente tira os consoles do campo, a gente tira o jogador offline, né? Mesmo assim dá para a gente ter uma ideia do tamanho que é
a gente não ocupar esse espaço, né? Ou, contrário, ocupar esse espaço. E por isso que nós estamos lá no Cofajoca, por hora ainda sem usar esses dados 100%, né? Fazendo os projetos que aparecem, que são propostos pela comunidade, né? Teve uma divulgação lá, aqui dentro da Soberana, né? No canal de criação de jogos geral, que a gente divulgou os nossos 5 jogos que estão em desenvolvimento no momento, que são estes daqui. Espero que vocês fiquem interessados, vão lá dar uma olhada. Eu não vou falar de cada um deles porque eu já passei o tempo um bocadinho. Então eu vou só para o nosso último slide, onde eu espero que vocês entrem na Cofajoca e façam seus jogos, façam suas propostas, participem das reuniões e ocupem esse espaço conosco, porque eu acabei de mostrar e espero que vocês tenham acreditado em mim, embora eu quisesse discutir mais as pesquisas, que é um espaço muito grande, é um lugar onde a gente, se não ocupar, né, já tem gente ocupando e a gente sabe que ideia que está lá, a gente quer levar a nós. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Acabou sendo o corrido final, mas dei uma olhada no Cofajoca, então. Muito interessante o projeto. Parabéns pelo projeto, pessoal. Incentivo todo mundo a dar uma olhada no fórum de jogos que tem aqui dentro também. E vamos para a próxima. Beleza. Boa noite, galera. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Obrigada, Soberana, por esse espacinho. E aí a gente hoje vai falar um pouco desse projetinho que o Daniel a gente fez, que é o Rua Viva. Pode passar, Dani. O que é? O projeto veio, na verdade, de Betinho Duarte. Ele já foi prefeito e vereador de Belo Horizonte. E ele fez livros, escreveu livros, foram 3 edições, 3 volumes de livros, de uma documentação e nomeação de ruas de Belo Horizonte com pessoas que lutaram contra a ditadura e no final acabaram doando suas vidas aí para lutar contra isso. No total já foram mais de 162 homenageados, sendo que apenas 16 são mulheres, pelo que a gente foi aí documentando. Pode passar. Bom, o projeto é o Rua Viva BH, então basicamente a gente pegou esses livros documentados e colocou todas as informações dessas ruas, onde que elas ficam, em uma plataforma interativa que facilite a associação histórica com o nome da rua, então quem são essas pessoas, onde que elas faziam, que elas trabalhavam, etc e tal. E a história, né, de Belo Horizonte, basicamente. Pode passar, Dani. Então, quem fez foi o Dani. O Dani, ele é mineiro, deve, e o seu tio, ele é um dos homenageados desse projeto. E eu, Beth, que na verdade sou de São Paulo, e eu trabalho como designer, que nem a moça anterior. E agora o Dani vai fazer uma demonstração de demo para vocês. Isso, show. Vou trazer um pouco mais de contexto, eu separei até o material aqui. O projeto, né, o Rua Viva, foi um projeto que rodou na Câmara dos Deputados daqui de BH entre 94 e 2012. Ele foi organizado, eu até separei algumas fotinhas aqui também. Essa é a edição de 2012, o que eu achei, foi as que eu achei foto na internet. A Câmara de BH convidou as famílias dos homenageados a ir lá e receberam umas plaquinhas, umas medalhinhas, né? Dessas pessoas que foram homenageadas. E deu nome de ruas que ainda não tinham nomes a essas pessoas. Muitos do nosso campo, né? A maioria socialista, comunista, que participaram a maioria também, né? A grande parte participou da luta armada contra a ditadura. E como a Beth falou, o projeto surgiu, né, do meu tio, ser um dos homenageados. Ele participou da luta armada aqui em BH e depois em São Paulo. E recebeu uma rua com o nome dele. E eu não fazia ideia disso até 2020. Um colega do meu pai comentou comigo que existia esse livro. E eu sabia que eu tinha um tio que perdeu a vida durante a ditadura. E aí eu fui procurar saber e tal, pesquisei a história dele. Minha família nunca comentou muito a respeito.
E eu descobri no livro, até separei aqui os livros, né? Essa é a primeira edição, de 94. Podem ver que ela é bem fininha, tem 330 páginas. E aí o livro é interessante também, né? Ele mostra a história das pessoas e depois vem um mapinha mostrando onde fica a rua. Essa é a primeira edição de 94. Essa é a segunda edição de 2004. Aqui a gente pode ver pela grossura do livro a diferença de conteúdo, né? O tanto que a Comissão da Verdade avançou. Ele já tem 670 páginas, se eu não me engano. Isso, 679. E aí, novamente, né, em 2004, teve uma segunda edição desse projeto que convidou novamente as famílias e tudo mais lá. E eu separei aqui também uma fotinha, que é uma medalhinha que a Câmara dos Vereadores aqui de BH entregou pra minha família. Com o monumento de Oscar Niemeyer, né? O tributo à utopia, a ditadura nunca mais. E o nome dele, do meu tio-avô, na verdade, ele é Eduardo Antônio da Fonseca. E aí, voltando ao projeto, esse é o site, está disponível em ruaviva.bh. E eu construí com a intenção de que eu tive a idealização do projeto, né, veio de fazer com que mais pessoas tenham acesso a essas histórias. Então, aqui nessa abinha, né, assim que você vai entrar no site, vai ter uma apresentação do que você vai ver aqui. E aqui na aba Todos, você já vai ver todas essas pessoas que foram homenageadas com nomes de ruas. Com a intenção de que mais pessoas conhecessem essas histórias, né, de cada uma dessas pessoas. E que, bom, assim como eu não conhecia a maioria das ruas. Tem até algumas ruas no meu bairro aqui que eu não sabia de onde vinha o nome. E agora sei que são pessoas que participaram da luta armada contra a ditadura e tudo mais. Então fica como um easter eggzinho aí das ruas de BH que a gente passa todo dia e na maioria das vezes a gente não sabe. Outra coisa importante a destacar é que, como vocês podem ver, né, aqui no mapa de BH, não sei se tem pessoas de BH aí, mas a maioria das ruas estão nas regiões periféricas, né? São ruas que não tinham nome até 94 e 2004. Então, no centro de BH tem pouquíssimas coisas, não é nada, né, na verdade. Dentro da Contorno não tem nada. Mais próximo aqui na Savassi tem uma praça do Herbert José de Souza, o Betinho. E acho que é isso. Falando um pouco mais da parte técnica do projeto, né? A Beth desenhou a interface, a usabilidade e tudo mais. Eu fiz apenas o desenvolvimento do site. A parte mais difícil, eu acho, né? O site não tem nada demais, né? Tá tudo no front-end, para quem é mais técnico aí. Não tem um back-end, né? A gente salva todas as informações aqui no front-end mesmo. O mapa foi construído utilizando essa ferramenta chamada Leaflet, que é uma ferramenta de código aberto para construção de mapas. A gente colocou esse filtro azulado, né, para dar uma... Ficou com essa cor mais... Combina mais com a interface, né, com a temática do site. E a parte mais complexa foi desenhar cada uma das ruas aqui, né, que a gente teve que pegar no mapa, ver no livro onde está a rua. Por exemplo, se a gente pega essa daqui. Os links aqui levam ao livro, né? Conta a história da pessoa, tem alguns documentos que a família disponibilizou também, né? Como fotos e tudo mais. E aqui a demarcação de onde é a rua. Aí a gente teve que pegar cada uma dessas, desenhar no mapa e trazer a página do livro pra cá. E aí depois de construído toda essa base de dados, né? Construir o site ficou tranquilo. Mas acho que era isso. Beth, pulei alguma coisa que você queria destacar aqui do site? Mais sobre as habilidades, né? Perdão. A gente tem Eu ia filtros. falar, Perdão, eu ia Beth. falar isso, que da usabilidade, né? As ruas estão marcadas em amarelinho. Os filtros que a gente fez até agora é só entre homens e mulheres. A gente não identificou outras pessoas que tinham uma identificação diferente disso nos livros. Quando você seleciona uma dessas pessoas, o mapinha vai até o local e ele grifa em vermelho para onde que ele está indo. E aí, para uma experiência mais exploratória, tem um botão do lado de aleatório
Que aí ele vai escolher qualquer pessoa da lista e te mostrar quem é, onde fica, para também ter essa possibilidade de você ver novos lugares. É isso. O principal. E temos um sobre aqui, né, que a gente explica isso, né, de onde veio a ideia do projeto e tudo mais. Fala um pouco do autor. A gente trouxe também a ficha catalográfica da primeira e segunda edição. E um pouquinho de mim e da Beth. E tem mais uma coisa também, né? Obviamente eu entrei em contato com o autor, ele autorizou a utilização de todo o conteúdo dos livros. E ele me falou uma coisa que eu achei bastante interessante, né? Ele falou que esse projeto é um projeto inédito e único no Brasil todo. Existem até algumas ruas fora de BH, né? Que levam nomes de heróis brasileiros e tal, que lutaram contra a ditadura. Mas ninguém fez essa catalogação num livro. Então, num livro único, né? Colocando todas essas pessoas e a localização das ruas que receberam essa homenagem. Até onde a gente sabe, né? Eu também não encontrei de outros lugares. Sim, e aí eu vi aqui nos comentários, para reforçar também, que dá para você navegar pelo celular e pelo computador. A gente fez responsivo, então você consegue ver pelo celular também. Exatamente, pelo celular ele fica Qualidade. com essa carinha. Você consegue navegar com a mesma forma, né? O aleatório tá aqui, todos, mulheres, homens. E tem a pesquisa por nome também, né? Se você quiser pesquisar uma pessoa específica, você acha. Acho que era só isso. Pô, muito, muito legal, pessoal. Muito legal mesmo. E se for isso, a gente abre para pergunta uns minutos, mas a gente pode recuperar um tempinho também, para não ficar muito tarde, todo mundo conseguir apresentar também. Eu só queria fazer um comentário. Fala. Quando a gente estava analisando as propostas ali, a gente viu a proposta de vocês, eu já tinha ali o link pro site, né? Aí eu tava dando uma olhada e achei o projeto muito legal. E ele me lembrou um negócio que eu vi há um tempo aqui na cidade do lado, que tinha um rapaz que morava numa rua sem nome e ele conseguiu pleitear com a prefeitura para dar o nome da rua de um autor de livros que ele achava legal, que é o Douglas Adams, o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias. Inclusive, ele tem a casa de número 42 na rua. E aí eu li como foi esse processo de pleitear. E assim, apesar de chato, é um pouco mais fácil do que parece. Então, eu acho que é uma atitude legal, assim, né? Da gente pegar espaços desse tipo e usar eles para documentar a nossa história. É uma ação que ela tem muito de simbólico, mas também tem esse papel histórico, né, de registro, e que pode ser uma coisa que a gente consegue, assim, de vez em quando, empurrar, né, nas prefeituras sem... Não vou dizer sem dificuldade, mas com menos dificuldade do que a gente imaginaria. Então fica aí como inspiração para o pessoal, né, levar essa ideia para outros lugares. Exatamente. Um bom ponto. Pelo que eu vi, é bem tranquilo esse processo. Basta que os moradores da rua concordem com o novo nome. Não sei nem se a maioria ou se alguns é suficiente. Mas a gente percebeu até algumas ruas que no livro tá falando que tem um nome. A gente foi ver no mapa, de fato, ela tá com outro nome. E aí, pesquisando, a gente viu que os moradores da rua quiseram trocar o nome da rua. E, obviamente, eu deixei lá no... Tá no site, né? O ruaviva.bh. Tá considerando a homenagem original, mas a pessoa consegue ver por baixo no mapa que a rua leva outro nome, né? Mas realmente, parece um processo bastante simples. Basta que os moradores da rua entrem em contato com a prefeitura para fazer essa solicitação. Eu vi nos comentários aí, um camarada comentou no Rio, tem um túnel que leva o nome da Zuzu Angel. Ela é uma família inteira, né, que foi vítima da ditadura. Se eu não me engano, dos 3 irmãos, mãe e pai, só a Hildegard tá viva, ela é jornalista hoje.
E tem ruas com o nome dela aqui em BH também, né? Da família dela. Se eu não me engano é a Zuzu Angel. Deixa eu pesquisar aqui. É a Zuzu Angel, que é a Zuleika Angel Jones. O Stuart Edgar Angel Jones, que era o pai da família. A Sônia Maria de Moraes Angel Jones. E só. Que era uma das filhas do casal. E a outra é a Hildegard, que tá viva. E alguém falou de colocar uma descrição sobre a pessoa no próprio site. Sim, a gente tem essa intenção de trazer o conteúdo do livro pro site. Pra tirar do PDF, né? Ficar uma usabilidade mais tranquila. A gente não teve feito tempo mesmo. E eu tenho a intenção também de disponibilizar o código do site no GitHub público, né? Também não tive tempo pra isso, mas assim que eu colocar vai estar disponível lá no site mesmo. E acho que é isso. Se quiserem já puxar a próxima, fechamos por aqui. Muito obrigado pelo espaço. Perfeito. Parabéns, muito bacana a iniciativa, parabéns mesmo. Valeu demais. E sirva de inspiração para muito mais gente. Até mais, pessoal. Show. Valeu. Até. Boa. Pessoal, muito obrigado pelo espaço. Eu tô feliz demais de estar aqui com vocês hoje. Na verdade, eu nem acredito que eu tô aqui hoje. Então, assim, vou tentar manter a emoção. Mas eu tô feliz de verdade, realmente. Enfim, vamos lá. Acho que a gente já falou bastante sobre open source hoje. A gente já teve palestras incríveis hoje falando sobre open source. Mas eu queria dar meus 2 centavos também sobre um tema que esquentou bastante algumas bolhas dentro da bolha tech, que foi a questão do OpenTofu, que nasceu por conta de algumas questões que a gente vai ver daqui nos nossos próximos 15 minutos. E a gente vai ver que, de alguma forma, isso a gente também pode considerar que foi a comunidade, que foi a comunidade de desenvolvimento que tentou reagir contra uma coisa que foi absurdamente impositiva de uma empresa. Então, peraí, que agora eu que não tô conseguindo apresentar aqui. Deixa eu ver. Foi, beleza. Bom, eu sou Marco Olivier, muito prazer a todos vocês que estão aqui. Hoje eu já fiz aqui esse monte de coisa, mas eu vou passar rápido. Eu acho que hoje uma coisa que é muito relevante na minha vida, eu sou voluntário no Núcleo de Tecnologia do MTST. É um projeto pessoal meu que eu faço com muito prazer e isso tem muita relação com essa questão de tá construindo uma coisa com um propósito muito claro no fundo, uma coisa que eu sei que me dá a sensação de que eu tô usando o meu tempo de experiência, o meu tempo de estudo para ajudar outras pessoas, mesmo que não tão próximo ainda quanto eu gostaria, mas eu tenho a sensação de que pelo menos a gente está construindo alguma coisa para alguém sem necessariamente, enfim, esperar algo em troca. Isso é bom demais, gente. Esse aqui, se vocês quiserem, essa apresentação, esse link aqui é o link do meu Instagram, é onde eu tenho concentrado conteúdo e tal. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo depois, vou colocar também o link das apresentações lá. Então, se quiserem bater um papo comigo, ou pode ser aqui pelo Discord mesmo, ou pode ser por lá. E vamos lá, vamos dar aqui meus 2 centavos sobre um pouco de conceituação do que eu entendi, do que eu achei sobre código aberto, pra gente poder entrar no assunto de fato. Então, basicamente, um código aberto se refere a algo que as pessoas podem modificar e compartilhar, porque o seu desenho, assim, o código está acessível para qualquer pessoa, para quem quiser interagir, quem quiser propor alterações, quem quiser propor algo novo, ele está ali disponível para toda a comunidade. Então, basicamente, um software livre é um código-fonte que qualquer pessoa pode inspecionar, modificar, aprimorar, e se ela tiver a sensação de que o que ela está propondo, o que ela considera importante, não está sendo aceito pela comunidade, ela pode pegar aquela mesma base de código e implementar as alterações dela por conta própria num projeto separado, obviamente respeitando os limites que aquela licença proporciona para ela, mas ela pode fazer isso. Inclusive, eu já vi isso acontecer sem necessariamente ter tido algum tipo de atrito, algum tipo de problema em relação à licença, etc. Mas a pessoa achou que aquilo era relevante, a comunidade achou que não, e um fork foi feito e tá tudo bem. E é para isso, esse é um dos grandes propósitos, uma das grandes belezas do open source.
E quando a gente fala de open source, a gente tá falando de comunidade, a gente tá falando da gente, de nós desenvolvedores, de nós, pessoas desenvolvedores, pessoas engenheiras que criam código, que produzem conteúdo, que produzem valor. Mas não apenas isso, empresas privadas também acabam apoiando iniciativas open source. Porque elas são boazinhas? Obviamente não. Mas porque para elas também é interessante. Mas se, de alguma forma, em muitas ocasiões, a disparidade de um aproveitando o trabalho do outro é evidente, aqui pelo menos a gente tem a sensação de que a gente está tendo algum tipo de voz, de fato, a nível de comunidade, a nível de apoio coletivo. E acho que a primeira fundação nesse sentido, que eu acho que vale a pena frisar, porque ela vai ser muito importante na história que eu vou contar aqui mais pra frente, é a The Linux Foundation. E a The Linux Foundation acaba sendo uma espécie que até a própria definição do site, um hub neutro e confiável para desenvolvedores e organizações codificarem. E isso acaba sendo uma forma de você padronizar as fronteiras e, de certa forma, colocar ali uma ordem, uma regra em cima dos projetos enfim, de todas as contribuições que são feitas para determinados projetos na comunidade open source. E aqui é um exemplo de que é tão interessante para uma empresa privada também, além de ser absurdamente interessante para a comunidade, que tem grandes empresas aqui que de alguma forma são membros da Linux Foundation. Aqui que me bate o olho já de cara que eu vejo, a Meta, o Facebook, a Red Hat com a IBM, aqui embaixo a AWS, então não é por falta de opção, não é por falta de solução a nível de mercado, a nível de comunidade, a nível de comunidade open source que as empresas não podem se interessar. E isso aqui, pra mim, dado o histórico do que a gente vai ver agora, o que aconteceu com o Terraform, eu acho que deixa ainda mais crítico o que aconteceu e do jeito que foi feita a alteração e por que a comunidade reagiu tanto. Então, como eu disse, não é por falta de opção que uma empresa não pode aderir a uma iniciativa dessa, é por falta de vontade, de fato. Outro grande exemplo aqui é a Open Source Initiative, a iniciativa Open Source, que é basicamente uma empresa de utilidade pública que é meio que a voz líder nessas principais políticas e os principais princípios do código aberto. E pela própria definição dela, ela permite, o código livre permite que um método de desenvolvimento de software que aproveita o poder da revisão de pares distribuídas pelo mundo todo. Então você acaba garantindo também uma certa transparência no processo. Então você consegue garantir, por exemplo, que não vai ter algo muito bizarro, algum código ali malicioso, algum código ali muito, muito escondido, uma caixa preta ali inserida que ninguém sabe o que está acontecendo, para, por exemplo, usar de má fé o que a comunidade está construindo junta e, na maior parte do tempo, de forma gratuita, colaborativa e voluntária. Então aqui, uma coisa que, até no próprio site da iniciativa open source, que eles listam como algumas das vantagens da iniciativa em si, você acaba tendo uma maior qualidade, uma melhor confiabilidade, uma flexibilidade, um menor custo, e aqui eu frisei essa última frase porque eu acho que ela meio que serve como linha para todo esse nosso processo de raciocínio em relação ao código livre. O fim do aprovisionamento predatório de fornecedores. Esse predatório tá lá no site, eu achei maravilhoso esse predatório, porque ele exprime muito o sentimento do que quando você tinha, por exemplo, uma solução de código fechado, uma solução caixa preta que você não tinha acesso a nada e você ficava completamente dependente daquilo. É predatório. E a visão do open source é justamente tentar, se não completamente, mas pelo menos parcialmente, encerrar com esse aprisionamento. Então, eu quero muito frisar essa frase, eu quero muito que a gente continue com isso na cabeça e que a gente passe a entender que, por muitas vezes, a gente ajudar num projeto open source, a gente ajudar num código fornecendo ou criando ou alterando ou sugerindo, é a gente brigar contra fornecedores predatórios de soluções a nível de software. Mas vamos lá. Pra tudo isso acontecer, a gente tem diferentes licenças para diferentes situações. E eu peguei aqui essa tabelinha aqui da própria Wikipedia, mas que ela tem uma referência a esse artigo do Sabino, que então, assim, me deu um grau de confiabilidade em relação a essa tabela aqui, que é algumas coisas que você consegue ter com diferentes licenças de software livre, por exemplo.
Então a gente tem aqui a BSD, a MIT, a GPL, enfim, tem aqui algumas soluções e essas soluções vão ser diferentes de acordo com a necessidade que você precisar e de acordo com o nível de solução que você está construindo a partir de projetos open source. E isso aqui é muito importante a gente entender o porquê, porque a gente vai entender, por mais que obviamente a gente não vai decorar o que cada uma delas faz, mas a gente entendendo que existe essa separação e a gente entendendo que cada licença dessa vai servir para um objetivo específico e que a gente, na hora de escolher um software, na hora da gente usar um software, a gente tem que ficar de olho nisso, a gente ganha também empoderamento no sentido de saber quando uma empresa tentar mudar isso, quando uma empresa for agressiva em relação à alteração disso ou à utilização disso, a utilização errada disso, a gente vai saber se defender, a gente vai saber o que fazer em relação a isso, porque foi o que aconteceu no final das contas com o exemplo do Terraform que a gente vai dar. E aqui, para ilustrar todo esse cenário, tem esse diagrama aqui também, que ele meio que faz uma árvore de decisão como você poderia escolher num primeiro momento entre numa das principais licenças de software. E nosso foco nesse momento vai ser a MPL, que é a Mozilla Public License, que ela também é a base do Terraform até certo tempo atrás. Então, basicamente, se você quer que futuras versões do seu software também sejam livres, uma das opções é usar justamente a Mozilla Public License. Enfim, vamos entrar de fato no assunto, que é o que aconteceu com o Terraform, que depois virou Open Terraform e acabou nascendo o OpenTofu, que é basicamente o seguinte: para quem não sabe, o Terraform é uma ferramenta de infra as code que foi criada e mantida pela HashiCorp. Então, basicamente, ela é uma linguagem que você consegue não só criar infra, mas uma série de opções de configuração. Eu vou tentar mostrar aqui. Eu não sei se eu compartilhei o slide ou a minha tela toda. Vocês estão vendo eu mudar de tela? Ou estão vendo os meus slides só? Que aqui pra mim não aparece. O slide fica chacoalhando, mas então, nada acontece. Deixa eu recompartilhar, porque eu quero mostrar uma coisa só pra ilustrar. É bem rápido, mas ilustra bem. Então aqui o slide. Agora sim, tá. Então se a gente olhar, por exemplo, o que o Terraform faz, se a gente trouxer aqui para nossa realidade de hoje aqui no Discord, que a gente cria canal, cria servidor, altera isso, altera aquilo. Isso aqui, por exemplo, é um código Terraform que faz a gente fazer uma série de coisas de configuração no nosso Discord, num Discord, só com código Terraform. Com código HCL, na verdade, que é a HashiCorp Language, que é esse formato aqui, e rodando em cima do Terraform, que é a ferramenta que vai executar de fato. A rigor, por baixo dos panos, o que ele vai fazer aqui é trazer para uma linguagem um pouco mais palatável, um pouco mais acessível, um pouco mais fácil de entender o que a API do Discord, por exemplo, já oferece. Então, se aqui a gente tem um Discord Invite, que ele vai pegar um Discord Invite, vai botar um chat, vai ter um Max Age aqui, etc., tem uma API, provavelmente uma API REST do Discord, que oferece isso aqui, e ele por baixo dos panos só vai fazer a transformação de uma coisa para outra. Mas isso aqui ajuda a entender como que o Terraform ganhou tanto poder, principalmente pensando que hoje a maioria das empresas criam suas soluções, criam seus recursos em clouds e em clouds diversas, AWS, GCP, etc. E com isso aqui você consegue criar e destruir coisas com mais facilidade e até mesmo migrar de uma cloud para outra. Então, basicamente é só para ilustrar mais ou menos o que é o Terraform e o porquê que isso é tão importante a gente discutir. Então, basicamente o Terraform é uma ferramenta de infra as code. Tudo bem? E aqui que entra o problema de verdade. O Terraform nasceu em 2014. Ele foi criado em 2014 pela HashiCorp em cima da licença MPL. Que é basicamente aquilo que a gente viu agora há pouco, que é uma licença que você meio que garante que tudo que for criado em cima daquilo vai ser também open source e tá tudo bem. Então, o que você criar em cima do Terraform, você vai ter que respeitar a licença MPL. Então, é uma licença que você pode usar para uso comercial, mas se você quiser fazer alguma alteração em cima disso, se você quiser construir alguma coisa em cima disso, como, por exemplo, módulos, bibliotecas, plugins, etc., ele tem que respeitar a licença MPL da versão 2. E estava tudo bem. Isso durante 9 anos. Então, de 2014 até 2023, durante 9 anos, cara, é muito tempo para você ter tudo isso aqui que eu listei aqui dessa forma. Você tem comunidade de milhares de usuários, você tem uma comunidade entre esses usuários de colaboradores, clientes, profissionais que se certificaram, fornecedores.
Em cima disso, você criou módulos, plugins, bibliotecas, extensões. Então, ou seja, em cima de uma ferramenta que uma empresa desenvolveu, e tudo bem, ela tem o mérito dela por ter desenvolvido aquilo, mas que ela, como a gente viu, como eu disse lá no início, as empresas não fazem isso porque elas são boazinhas. Em cima dessa ferramenta que ela criou, um mundo foi criado em cima dela, com um esforço que a empresa por si só nunca teria capacidade de construir na escala que foi construída por conta do mercado open source. E sem prévio aviso quase nenhum mesmo, gente. Foi assim, uma coisa que chocou muito a comunidade, a forma com que foi feita. Eles mudaram para a licença BUSL, eu não sei como é que é isso, mas enfim, que é basicamente uma licença proprietária que foi criada pelo MariaDB. E que a justificativa dessa licença existir é uma justificativa que, na minha visão, é uma justificativa muito porca. Porque é uma licença proprietária que tenta se fantasiar de open source. Que foi basicamente uma questão do tipo, o código ainda é aberto, mas isso aqui é uma forma da gente se proteger que concorrentes usem o nosso código. É porca. É uma decisão totalmente porca. É claramente uma decisão do tipo, olha, eu vou fingir que eu continuo sendo open source porque o meu código tá aberto, mas tenha cuidado quando você for usar. E é por isso que surgiu um artigo que foi um manifesto da comunidade open source, que basicamente numa da parte desse manifesto, eles falam que isso ter acontecido é quase que uma pílula de veneno para a comunidade open source. E ele lista algumas questões, e eu tentei resumir aqui em alguns tópicos o que esse manifesto resume. E a primeira parte é que essa licença introduz uma incerteza legal para as empresas que dependem do Terraform. Como que eu vou saber que, de fato, eu tô, por exemplo, competindo com o Terraform porque eu tô usando aquele código de alguma forma? A ambiguidade da licença e na concessão de uso adicional descrita pela HashiCorp causa preocupações tanto em empresas quanto colaboradores individuais, tanto quanto fornecedores e desenvolvedores. A incerteza que isso gera, principalmente para você tentar entender se, cara, o que eu tô fazendo, eu tô concorrendo? Eu não sei, fica ambíguo, fica aberto. Eu tô competindo, o código tá aberto, mas eu passo a ter medo de usar esse código. E a comunidade em torno do Terraform pode diminuir consideravelmente, justamente por conta dessas questões. Porque você não vai saber mais se o que você tá criando pode ser um problema para você no futuro. Então, por que você vai investir tempo? Por que você vai investir dinheiro em relação... dinheiro da sua empresa, do seu pequeno negócio, ou dinheiro seu mesmo, seu tempo, seu tempo de descanso totalmente voluntário para poder investir em cima disso? Você não vai. Então, a chance de você diminuir ou até mesmo desaparecer a comunidade é muito grande. E, por fim, também impacta outros projetos open source por todos esses motivos que a gente conversou agora. Então, dada essa resposta da comunidade, a comunidade, inclusive, foi mais gentil com a empresa do que a empresa foi com a comunidade. A comunidade deu uma espécie de ultimato. Olha, até tal dia, se a empresa não se pronunciar em relação a essas preocupações, a gente vai lançar a nossa própria versão do Terraform. E foi quando nasceu o Open Terraform, num primeiro momento, que foi uma solução da comunidade para tentar garantir que a comunidade não morresse. Então foi uma resposta da comunidade para a comunidade, tendo dado a oportunidade da empresa responder, e a empresa não teve nenhum tipo de resposta oficial em relação a isso, até onde eu procurei. E, um pouco depois, o que era o Open Terraform foi incorporado pela The Linux Foundation, que a gente viu agora há pouco no início da apresentação, e passou a se chamar OpenTofu. Então, isso, ao mesmo tempo que ainda é um projeto da comunidade, ainda é um projeto com uma base de pessoas e de pessoas interessadas e engajadas para continuar mantendo o projeto ativo, agora também tem a The Linux Foundation garantindo que, olha, isso realmente é uma coisa que vai ser levada a sério, isso não vai morrer porque ficou sem dono. Então, a fundação pegou, e como a gente viu lá naqueles primeiros slides, tem outras empresas que indiretamente acabam ajudando, então isso aqui dá uma certa garantia, uma certa confiança para a comunidade. Então, basicamente, o OpenTofu é um fork do Terraform, de quando ele ainda, do último estado do código, de que ele ainda era na versão MPL2. Então, ele foi... o commit anterior a mudar a versão foi forcado. Aquele momento do commit foi feito um repositório à parte, que é o OpenTofu. Então, a propósito é ser um código verdadeiramente aberto sob a licença bem conhecida e amplamente aceita, continuar sendo orientado pela comunidade para que a própria comunidade governe o projeto
para a própria comunidade, onde as solicitações de pull request são regularmente revisadas e aceitas pelo seu mérito, continuar sendo um projeto imparcial, continuar sendo escalar e modular para que versões novas ainda tenham compatibilidade com a versão antiga. Isso aqui eu acho que eu fiquei meio redundante. Não, perdão, eu confundi as coisas. A modular é para que a estrutura do projeto ainda continue sendo fácil de programar, de incentivar a construção e, por final, ser compatível com as versões anteriores. Então, assim, conclusões e próximos passos. Acho que, volto nessa frase. Acho que a conclusão de que a gente pode chegar é que, por mais que a gente não consiga, talvez, ter um mundo ideal em relação a não ter grandes interesses financeiros por trás da comunidade open source, a gente ainda assim consegue, pelo coletivo, pela comunidade, a gente consegue brigar por isso e consegue, pelo menos, se livrar até o máximo que a gente tiver forças para isso, para se livrar do aprisionamento predatório de grandes fornecedores. Nós somos, no fim das contas, acho que o recado que tudo isso passa é que a gente como coletivo, como comunidade, somos muito mais importantes do que a gente imagina. A gente tem um poder muito maior em relação a questionar as coisas, em relação a brigar pelas coisas que são construídas por nós mesmos, do que às vezes a gente tem condições de imaginar. Então, estimule as pessoas que estão próximas a você a participar da comunidade open source, a participar de não só escrevendo código, mas dando sugestões, lendo, compartilhando conhecimento. A comunidade open source é muito, muito importante para o nosso dia a dia, nosso desenvolvimento como pessoas desenvolvedores. E agora a gente acabou de sair de outubro, acho que um recado importante é não esperem a Hacktoberfest. A Hacktoberfest é um evento legal, porque acaba sendo um mês para premiar a comunidade em si, mas não esperem a Hacktoberfest. Estejam presentes na comunidade open source durante o ano todo, porque é muito importante, e agora que a gente acabou com tudo isso, a gente entendeu o porquê. Então, apoiem projetos open source. A gente pode não conseguir se livrar completamente das grandes corporações, mas é aqui que a gente consegue ter o máximo de poder e liberdade possível. Usem o OpenTofu na sua empresa. Ele vai dar suporte a coisas que vocês já escreveram no Terraform, até porque, de novo, ele é um fork do Terraform, enquanto ele ainda era com uma licença aceitável, então usem. Leiam sobre essas licenças. De novo, não se preocupem em decorar, ninguém decora isso. Só se quem tiver uma memória muito boa, e a minha memória é horrível, então não sou eu que vou falar pra vocês decorarem nada. Mas leiam, entendam princípios básicos, principalmente de uma forma geral sobre licenças open source. Leiam o manifesto do OpenTofu, não é grande, é muito bacana, é muito legal você ver como que foi a resposta da comunidade, como a comunidade foi, de certa forma, até elegante e respeitosa com uma empresa que não foi nada respeitosa com a comunidade. E, gente, obrigado de novo pela oportunidade. Entrem em contato comigo se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar mais sobre isso. Obrigado pelo espaço e, gente, vamos lá, venceremos. Valeu. Valeu, camarada, muito obrigado. Eu posso só tirar uma dúvida? Claro. Eu queria saber se o projeto tem se ele tem a pretensão de ser forward compatible com o Terraform, ou seja, coisas que entrarem no Terraform, vocês pretendem implementar também no OpenTofu? Eu não posso dizer porque eu não sou do time core da gestão, mas eu suponho que sim. Eu suponho que sim, porque acho que enquanto for o limite de poder criar coisas novas e não de respeitar a licença também do projeto original, do Terraform original, por exemplo, eu não sei até que ponto pode ser um problema o código que foi criado na licença proprietária, na licença corporativa, trazer pra Mozilla. Ele não pode ser simplesmente copiado a princípio, né? Mas eu acho que pegar o que foi construído, a ideia que foi construída, e continuar desenvolvendo em cima disso, eu acho que tende a acontecer, e eu vou além, talvez a própria comunidade, por abandonar o Terraform e partir para o OpenTofu, pode ser que o OpenTofu acabe tendo um processo de crescimento e avance mais do que o próprio Terraform. Eu aposto mais nessa opção, inclusive. Sim. Eu pergunto isso porque teve um processo parecido há alguns anos, o MySQL, né, que é um banco de dados famoso, ele estava sob a tutela da Sun Microsystems, e a Sun
foi comprada pela Oracle, sendo que a Oracle já tinha tentado comprar o MySQL uma vez, e o dono quer dizer, o fundador da MySQL Foundation falou não, nem a pau, daí ele vendeu pra Sun e a Oracle comprou a Sun. Uhum. Então, complicado. E aí o que eles fizeram foi criar uma solução drop-in, né, que é o MariaDB. Só que daí, para manter essa compatibilidade, o MariaDB ele precisava implementar as coisas que o MySQL estava implementando. E uma das principais reclamações é que depois que ficou sob a tutela da Oracle, o código que entrava era horrível e os testes eram horríveis ou inexistentes. Então eles basicamente tinham que pegar a feature que entrou e criar ela de novo do zero, praticamente. Assim. Então, Se baseando no no conceito e zero no código, né? Basicamente nisso e manter compatível, né? Então, assim, a dificuldade que ficou, mas ainda assim o MariaDB saiu bem na frente. Hoje em dia eu acho que ele tem sido bem mais usado do que o MySQL hoje em dia, né? Tipo, MySQL hoje em dia tá mais pra legado. Espero que o OpenTofu decole aí, que essa galera que fez isso aí com o Terraform perca toda a base de clientes, porque isso é muita sacanagem. Pois é, percebam o que eles fizeram com a comunidade, né? E com a resposta da própria comunidade. Eu também torço muito pra isso, de verdade. Porque seria a comprovação de que você fazer esse tipo de coisa, principalmente do jeito que foi feito, sem nenhum tipo de aviso prévio, ou sem nenhum, ou quase nenhum, é consideravelmente desonesto, na minha visão, obviamente. E pelo visto também na visão da comunidade que puxou o OpenTofu, né? Uhum. Beleza. O camarada conseguiu fazer o compartilhamento da tela ali. Muito obrigado pela resposta. Boa, gente. Obrigado de novo pelo Vamos seguir aí. abraço. Imagina, nós que agradecemos a participação. Tá. Então, esse aqui é o evento sobre a Tech. Eu vou falar sobre a Lince em 15 minutos. Rolo 1, cena 1, tomada. Cima de produção. Bora lá. Então, queria falar um pouquinho sobre o que eu aprendi hoje nos eventos, né? Também isso nos vídeos do Zavak. A gente não tem a gente tem dependência em hardware, a gente tem dependência em nossas redes de internet e também no software que a gente usa, né? E são as redes que as pessoas estão, é o que elas usam, e alguma hora a gente vai ter que criar algumas alternativas para ganhar um pouco de soberania nesse quesito. Esses modelos de negócio dessas empresas Big Techs, eles são muito rígidos. Se quiser fazer um aplicativo ter o comportamento de outro, é muito difícil, sabe? Como é que tu vai ver um vídeo no Uber? Então, esse é um ponto. Mas eu acho que existe um momento que quando chega muitas pessoas para um movimento que se importa com a dependência de software, a gente possa pensar em começar a desenvolver esses aplicativos. E eu vim aqui contar não uma iniciativa para a gente fazer isso, mas só uma ideia de algo que poderia funcionar assim. Então eu queria fazer um aplicativo que fosse bem flexível e tivesse bastante acessibilidade. E eu faço essa palestra mais para ter ideias, assim, para se alguém tiver alguma crítica, assim, também. Quiser me falar se isso aqui já existe, e se eu estou reinventando uma cooperativa ou se eu estou só digitalizando cooperações. E também quiser ajudar a se juntar para fazer tarefas, isso é bem legal. Tem que ter um bom nome, né? É um projeto de tecnologia. Então esse aí começou quando eu descobri o minimalismo, achei muito fera. E gostei de doar o que eu não precisava e comprar o que eu estava abaixo do mínimo. E eu estava estudando produção enxuta na época. Então daí, produção enxuta em inglês é Lean, né? E se tivesse um slogan seria Lince, que é um animal. Só que é um animal solitário, né? E o ser humano é um ser social. Então, se fosse ter um nome de Lince, teria que ter alguma coisinha. E daí que surgiu o conceito de Lince.social, que era uma ferramenta para cadastro de necessidades e contribuições. Ele é sem fins lucrativos. Eu fiz um apoia-se e todo o dinheiro que eu receber eu vou dar para desenvolvedores que me ajudarem a fazer o aplicativo, que eu acho bem legal. Então a gente tem a parte do código, que ele está sendo feito de forma código livre, e eu não consegui ver a palestra do camarada anterior, então eu não sei agora se o código GLP, GNU GLP é um crime para o código livre ou não, mas é esse o modelo que está lá no GitHub. E também a parte de soberania na parte de redes, né, que eu vou falar um pouquinho mais depois. Como é que ele funciona? As pessoas têm necessidades,
né? Não importa em qual modo de produção tu tá. E as necessidades pode ser qualquer coisa. Podem ser desde ferramentas para trabalho, que comentaram na outra trilha ali, que às vezes a pessoa não tá usando uma furadeira, por exemplo, o tempo inteiro, né? E poderia ter uma coisa compartilhada assim. Tem hábitos que tu precisa fazer pessoais, que é uma necessidade tua, tarefas na organização que tu tá, tu precisa de comida, saneamento, precisa de parques, turismo, etc. Qualquer coisa assim. Eu boto ali também internet e computação, tá? Vou comentar depois. E as contribuições, né? Que são tudo aquilo que a gente faz para saciar essas necessidades humanas, né? Então, isso pode vir na forma de financiamento, aulas, doações, trabalho comunitário, tarefas dentro das organizações, trabalho. Pode vir com informação também, se a pessoa tem uma dúvida, ela tem aquela necessidade de saciar isso e tu pode fazer isso. Tem também fotos e vídeos, pode colocar, por exemplo, para contribuir o que está acontecendo na tua vida, seus amigos. Isso geralmente é o que eu entendo por redes sociais. E que tipo de grupos que podem estar dentro de um aplicativo assim? Indivíduos, pessoas representando organizações, governos, organizações não governamentais, empresas privadas e sem fins lucrativos, do que pode operar nesse sentido. Tem necessidades internas e contribuições internas, que são as tuas, né? E quando tu está vendo as dos outros, elas são as externas e vice-versa. Daí, quando tu coloca tudo isso em uma mesma visão, assim, de uma tela, por exemplo, tu tem, pela minha visão, assim, 4 listas, e eu vou falar como é que é cada um cadastro dessa necessidade ou dessa contribuição. Então, eu peguei aqui um exemplo de boné da Soberana, que vocês podem comprar, ele existe, assim, não foi uma coisa que eu inventei agora. Na loja Soberana tem ali o link embaixo, e tem um preço, tem a quantidade ali que eu inventei também, tem um botãozinho ali para tu adicionar e diminuir um item, tags, qual visibilidade tu tá fazendo isso aqui pro mundo, eu quero que o mundo inteiro veja isso, tu tá nesse servidor aqui, soberana.tv, esse perfil. Isso aqui é uma contribuição externa, porque quando eu tô vendo, é algo que é da Soberana, né? Também que peguei outra coisa que eu inventei, isso é uma vacina da gripe desse posto aí que eu peguei na internet. Não tem preço, tu só clica nesse botãozinho quando tu achar que tu precisa disso. E tem algumas metadatas, assim, por exemplo, que tu pode usar para pesquisar sobre isso. Daí, também inventei o Moacir, que ele tá no servidor chamado Lince Brasil, e ele é um programador em COBOL, sênior. Ele tem uma recorrência aqui, então toda semana ele disponibiliza como contribuição interna dele para o mundo, quer dizer, para o Brasil só, aqui, 40 horas para trabalhar como programador de COBOL. Isso. Esse mesmo Dr. Moacir, ele tá no servidor dele privado também, ele tem outro perfil, e ele tá com o bonezinho do Luffy aqui, e ele tem uma visibilidade só para o Carlos Conserta Tudo, que é uma pessoa que ele confia, os moradores do bairro ali perto e para a família dele. Ele quebrou a pia dele e ele precisa de ajuda. Então a gente fez uma necessidade interna. Para as pessoas de fora, isso vira uma necessidade externa e ele bloqueia certas informações que ele não quer que vejam. E tem uma pessoa que pode ajudar ele, então essa pessoa também cria um card de contribuição externa, nesse caso. E o Moacir vai olhar isso e falar, olha, eu preciso de ajuda, vou pegar essa ajuda e faz uma conexão Lince. Daí aí eles conversam em um chat. O Moacir consegue ver, e o Pedro também consegue ver a localização dos dois para poder fazer isso em um mapa, e aquela interação foi feita corretamente. Se tudo der certo. Como que seria um exemplo disso prático? Assim, então, eu preciso de um sofá, a pessoa pode me ajudar com o sofá. Beleza. Preciso dar uma aula de violão online? Faço a mesma coisa. Mas e se eu precisar de uma aula presencial? Bom, eu não tenho carro, o ônibus lá não passa muito perto de lá, eu quero fazer um transporte de passageiros porque, por exemplo, a pessoa pediu. Daí eu vou criar uma necessidade interna de transporte para aquele lugar, alguém que consegue me ajudar com isso vai fazer esse transporte, e daí eu vou conseguir dar uma aula de violão presencial. Mesma coisa se eu quiser tomar uma vacina de gripe, que tem uma recorrência ali, então posso diminuir um pouco de trabalho fazendo essa automatização, e daí eu posso fazer esse transporte, e lá eu consigo receber uma vacina e ficar bem protegido. Depois disso a gente ordena, bota as coisas lá embaixo para poder criar novas necessidades e procurar o que a gente pode ajudar as pessoas. Daí tem essa tarefa de uma organização que eu tô, ela me manda, eu faço ela, e é isso.
Eu acho que com uma quantidade grande bastante de cadastros, poder computacional e uma automatização da produção, a gente consegue ter a nossa utopia, que é o comunismo completamente automatizado, de luxo, gay no espaço. Então, com essa mecânica de necessidades e contribuições, eu acho que isso é... Eu não vi isso até agora tanto, eu até procurei para tentar não inventar a roda, mas eu achei bem legal, assim, e ainda não consegui receber um feedback negativo, assim, então por isso que eu apresento bastante. Hosting. Temos falado sobre hosting, porque se a gente for fazer isso aqui na AWS, não vai ser soberano, né? Então, eu acho que uma das medidas ali que eu falei, que era a internet, ela pode ser uma medida de necessidade. Então, se tu tem a necessidade de hostear isso aqui para as pessoas, isso pode ser um card dentro da Lince. Então, tu faz um card, olha, a gente precisa criar uma rede, tu cria esses monte de cards, as pessoas colocam os cards que ela pode, os seus computadores pessoais que ela pode contribuir para fazer essa rede, e tu organiza tudo isso com o próprio mecanismo desse conceito assim, que vai ser feito. Ele é sem fins lucrativos, pelo que eu entendo, isso permite uma cooperação entre as pessoas e fica uma maior parte do trabalho das pessoas vira o salário delas. Então, as pessoas que trabalham com aplicativo, por exemplo, Uber, não vão ter parte da sua renda indo para essas big techs, porque tu vai fazer um servidor próprio, assim, onde é pessoa por pessoa, assim. Meu entendimento, né? Posso estar errado. Então, se isso vai ser feito num browser, não sei. Se a gente vai usar um protocolo que já existe ou vai criar outro também, eu não sei, preciso de uma ajuda nesse caso. A gente pode usar o HTTP, ele é bem usado. Pode usar o ActivityPub, que é usado no Fediverso, como Mastodon, que é parecido com o Twitter, PixelFed, que é parecido com o Instagram, todos eles usam. Que tem uma pouquinho sobre todos os tipos de federações, assim. Tem também o protocolo da Blue Sky, que é o AT, ele é um pouco mais jovem dos outros. Blue Sky consegue fazer um XMPP chat, que é algo bem encriptado e open source, no entendimento. Tem o Gadin também, que acho que é bem conhecido para fazer isso. E eu também acho que tu consegue fazer isso pela Lince. Tu consegue fazer com que as tuas contribuições virem conversas, tu pode fazer tipo informações, pode ter como se fosse um jornal a partir das tuas contribuições, sendo com informação, ou pode falar por mensagem de direto. E tu também pode isolar as informações que as pessoas sabem. Se quiser planejar um evento muito legal, assim, que não quer que as pessoas saibam, e organizar as tarefas para que esse evento ocorra da melhor forma, tu pode fazer isso. Desenvolvimento. Eu comecei a fazer algo de código para fazer a parte da recorrência, mas não me deu muito certo, botei a carruagem na frente dos cavalos, então eu vou agora modelar mais banco de dados, um front-end legal, fazer um CRUD ali entre o banco, que é um criar, ler, atualizar e excluir, né, os cards, e permitir a criação de usuários. Eles podem se conversar, eles podem criar recorrências para esses cards, para eles não precisarem fazer isso o tempo inteiro, e eles falam se aquela interação foi ok e aquela necessidade foi saciada. E com isso tu consegue fazer uma Lince funcional. Deixo aqui agora minhas redes, espero não ter passado muito no tempo. E se quiserem dar apoia-se, ser a pessoa que vai receber esse apoia-se, me ajudar com tarefas, falar comigo no Discord, fico à disposição. Muito obrigado pelo tempo. É isso. Não passou do tempo, ainda tem acho que 3 minutos, na verdade. Ah, que bom. Então, se o pessoal quiser endereçar perguntas diretamente aí para ele, depois a gente pode usar o resto do tempo para bater papo com todo mundo que apresentou aí. Quem tiver dúvidas, questões para as outras pessoas, pode mandar também. Tá. Eu só falar uma última coisa que eu fiquei inspirado quando eu descobri sobre a socialização do trabalho doméstico na União Soviética e eu pensei, se a gente tivesse uma linha funcional, tu poderia fazer um monte de necessidades desse trabalho doméstico que tu tem e a gente poderia fazer com que as pessoas se especializassem nisso, sabe? E acho que é uma coisa que pode funcionar, assim. E não sei se é a hora de desenvolver essas tecnologias, mas é certamente uma ideia. Eu não estava vou olhando no chat. falar um comentário um pouco sobre isso que é interessante, porque assim, com certeza tu não inventou isso, tá? Isso é uma ideia muito interessante que dialoga com, eu fiz a piadinha ali, dialoga com uma crítica que o pessoal tem do comunismo, que ela é muito feita
de uma maneira rasteira, assim, que é a crítica de, tipo, sem o incentivo do livre mercado, como é que a gente pode organizar a produção? Que é o problema do cálculo econômico, o problema da planificação econômica, que os ANCAPs estão sempre falando que é impossível fazer no comunismo. Que é uma coisa que tem... Se tu entrar nessa área, eu não sou especialista nessa área, é uma área gigante da computação, inclusive hoje. Tem gente que pesquisa como é que a gente pode fazer isso, porque tu tá descrevendo um pouco isso. A gente, diferente do que os liberais na economia dizem, a gente não deixa de ter necessidades, que nem tu bem identificou, nunca, né? As necessidades, elas vêm do fato da gente ser seres vivos que precisam estar satisfazendo essas necessidades, desde as mais básicas até outras, por ser seres sociais e criar novas necessidades, né? E daí, como é que a gente vai juntar isso com as maneiras de saciar essas necessidades? E se tu quiser pesquisar sobre isso, então eu diria, procura o problema do cálculo econômico, que daí é uma área matemática fodida, gigante e tal, mas eu acho que tem que pesquisar. E o pessoal dos protocolos descentralizados, que citaram ali no chat, e principalmente da Web 3.0, que eu sou meio hater das criptomoedas, tá? Eu sou hater, na realidade. Sim. Porque eu acho muito maneiro essas tecnologias. Eles pensam muito nisso, tá? Então, tem vários projetos que pensam bastante nisso. Acho que o grande problema, o calcanhar de Aquiles disso, é que o pessoal pensa de uma perspectiva dentro do capitalismo e sempre quer meter o token, o dinheiro no meio. E assim, eu nunca vejo isso dar muito certo, mas tem projetos que dialogam com essa ideia que tu fez e eu acho que é interessante tu dar uma olhada, principalmente porque até os que tentam fazer uma coisa mais interessante, que não são só um esquema de pirâmide para ganhar dinheiro com moedinha, que vários são, eles começam a descobrir que esse tipo de projeto que tu está propondo, ele começa a ter a necessidade de uma democracia interna, a necessidade de uma organização, de representação, e daí tem sistemas democráticos construídos com blockchain, tem sistemas de debate, votação, todo esse tipo de coisa, e daí o treco é basicamente política 2 que eles inventaram. Eu, particularmente, acho que muito mais importante a gente entender o diálogo político, ter essa coisa fora, assim, não só pensar na tecnologia, já falei isso várias vezes lá no canal, mas é super interessante e eu acho que eu vou deixar para o pessoal fazer umas perguntas também. Tem mais 5 minutos do teu tempo e daí mais 20 minutos para todo mundo. Beleza. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu tô lendo o chat aqui agora, mas alguém falou que era um app de oferta e demanda, e eu fui descobrir só ontem que isso é aquela frase do Marx, né? Cada um, a partir da sua necessidade, para as contribuições, não sei, alguma coisa assim. Mas que funciona em qualquer modo de produção, né? A gente só não consegue fazer isso hoje em dia porque a gente tá no capitalismo, mas isso é uma coisa básica do ser humano, né? Ou aquela trabalhar menos, trabalhar todos, repartir... Sim. Eu sempre esqueço essa frase, mas enfim, nessa medida. Pois é, eu achei também isso bem legal, porque se todo mundo colocar as necessidades que a gente tem, a gente pode trabalhar até que a gente zere a lista de necessidades, entendeu? Daí cada dia, quando a gente acabar essa lista, a gente começa a farra, né? Então, achei isso bem legal. Então, é isso. Se alguém não tiver mais uma pergunta, eu vou só ficar aí de ouvinte. Acompanhando aqui o chat. Mas bem interessante. O pessoal da cooperativa, coletivo de jogos ali, falou que achou interessante. E acho que é interessante. E de novo, o conselho que eu dou é que a tecnologia não é o mais importante desse projeto. Eu acho que o mais importante é acertar o projeto político junto com isso aí, entender as implicações políticas do que você está tentando fazer. E vai ser achar realmente uma maneira que funcione. As pessoas... Eu acho que o programador sempre foca primeiro na tecnologia. E é um erro. Porque tu pode gastar anos programando um negócio que só não funciona. Que não vai dar certo. Sim. O intuito era ser, tipo, bem... tentar ajudar as pessoas. Então, se isso for, por exemplo, ser usado para corporações para explorar mais as pessoas, fazendo essa, tipo... a uberização, só contratando elas pelo período que elas vão precisar e não, tipo, CLT... Aí acho que não é bom botar o projeto pra frente, sabe? Hã? Tu tem total razão que poderia ser usado pra isso. Essa então exatamente tipo, desse jeito. Deleta o VOD, não fala mais sobre isso. Então, é isso. Mas se alguém quiser conversar depois sobre, pra ir pensando um pouco mais, fico à disposição ali.
vou encerrar o teu tempo aqui e Tá. abrir para perguntas de todo mundo. E daí nós vamos ter um debate um pouquinho mais solto até às 7h30. Beleza, valeu. Posso dar uma Tchau. zoadinha? Pode. Porque eu subi, né? Vou vir para responder as coisas do Focal Fajoca e tal, mas antes de responder a galera, eu queria falar do projeto do Dudes também. Porque justamente falei que conversa muito com o Fajoca, etc. Lá a gente está numa conversa antes de ver como é que vai operacionalizar isso, mas eu tenho uma experiência que pode dar uma ajuda aí, uma luz. Eu participei de um financiamento coletivo de um jogo de RPG, né? Que ia sair um livreto e ia sair os tokenzinhos de impressora 3D também lá, que era para marcar ponto, né? Uma coisa que o pessoal usa em grupo ali para rerolar um dado, conseguir alguma vantagem no jogo. O que tem de importante nessa parte? Meio que nada. O importante é que na hora de fazer isso, a gente pegou e eu ia fazer várias coisas dentro do projeto e o projeto não era meu. Então eu tive todo um cuidado de elaborar quais são os trabalhos, né? E os trabalhos eram escrever, ilustrar, imprimir esses tokens, desenhar esses tokens, né? Que seriam feitos à parte, né? Toda a parte gráfica, que aí a gente vai levar para o capitalismo, né? A gente não tem o poder de decidir sobre, né, os salários que são pagos e como será a distribuição de renda, né, dessa parte. Quando a gente entrega para a gráfica, ela devolve o produto para a gente com o que a gente mandou para lá, né? Mas na nossa parte da produção, a gente fez uma divisão aí que ia nesse sentido. E aí como é que a gente fez? A gente fez, né, conversando com as pessoas. Então teve gente que acreditou no projeto, falou, não, financiamento coletivo, etc. Eu vou fazer por um preço baixo, né, e aí a gente ganha um X% em cima de cada nova pessoa. Então, se for um grande sucesso e fizer 10 milhões de pessoas, pô, X%, o artista vai ganhar um monte, vai ganhar muito mais do que ele cobraria para fazer as artes para a gente. Se for horrível, a gente garante um mínimo, fala, olha, nosso projeto só financia a partir de X, então esse tanto aqui você vai ganhar. E isso foi conversado. E o que eu estou levando para o Cofajoca é essa ideia, da gente pegar e fazer, ok, nesse projeto aqui, quanto que vai ganhar o concept artist? Quanto é que vai ganhar o desenvolvedor? Quanto é que vai ganhar tal função dentro desse projeto? A gente vai ver um valor, né, vai estabelecer ele, vai trabalhar com ele, e depois a gente vai ter um feedback que vai falar, ok, isso foi pouco, né, ou isso foi muito, né, ou para as horas que eu dediquei, foi ok. E com isso a gente faz um banco de dados, né, e vai ajustando. Os próximos vão fazer isso, outros projetos, temos 5 projetos, né? Então, esses 5 projetos vão fazer isso, a gente vai contabilizar e aos poucos a gente vai chegando numa média de quanto que é um preço justo, que todo mundo concorda que vai sair bem ali, né? E aí a gente cai em todos os problemas justamente da área que você tinha levantado, né? Ah, como é que as pessoas não vão dizer que então eu quero fazer, né? Tipo, o valor é X muito alto, né? Ou então, como é que eu não vou falar que o valor é X muito baixo, porque aí tem competição, etc. Isso vai aparecer com o tempo. A gente tem que partir do pressuposto, né, de que existe honestidade entre nós, né? E tomar cuidado, inclusive, para essa honestidade não acabar virando um preço muito baixo. Mas eu acho que é um jeito e que, inclusive, a plataforma do Dudes pode ser incrível para isso, porque dá para centralizar muitos dados, dá para trabalhar com, né, como eu falei da RPG, né, o Roll20, que a gente usa para jogar RPG na internet, ele tem lá os dados de quais são as rolagens que saem, e aí a gente olha lá e vê que, né, realmente é aleatório. Então tem 1 bilhão de pessoas no mundo jogando dado, dentro da rede deles, eles estão coletando e estão fazendo gráfico mostrando, olha, está saindo todos os resultados, sempre. Não tem assim um número que sai menos, né? O nosso algoritmo de rolagem aleatória está funcionando bem. O Dudes vai ter a mesma possibilidade de pegar essa galera toda que participa, né, e ver a hora de trabalho e falar, olha, numa X área aqui, aparentemente, né, pelo que nós temos de dado, que é o material, que é o que nós temos a capacidade de mensurar, o que a gente consegue medir ali é que o trabalho social dessa X atuação, dessa tarefa, desse trabalho, desse emprego, dessa profissão é X. E aí a gente tem um numerinho para trabalhar e vai ter um pouquinho mais, um pouquinho menos num projeto ou em outro, mas é um número que roda ali em volta. Assim como vai ter, né, como já tem hoje dentro do capitalismo, quando a gente vai numa empresa ou em outra, você sabe a média salarial da sua profissão. Você
trabalha de enfermeira, você sabe que vai ser mais ou menos X, não importa qual hospital você vai, né? Mas era isso, queria só fazer esse pequeno insert. Não sei se o Dudes quer rebater qualquer coisa, senão a gente dá uma olhada lá pra galera. Não, vai, achei muito bom, assim, eu até não tinha pensado sobre a parte do apoia-se, como é que eu ia dividir, assim, porque realmente, como tu falou, eu acho que tem tem uma honra entre pessoas do nosso campo, né, então a gente não ia querer fazer algo só pra ganhar aquele apoia-se, mas eu achei muito legal o que tu falou, eu não tinha pensado até agora isso, sobre a parte do trabalho social, porque pelo que eu lembro, o Marx ele falou que em algum, tipo, não era questão de não era importante saber ou não quanto que qual profissão, quantos trabalho tinha em cada coisa, né? Porque não tinha como contar isso naquela época. Mas daí agora, com isso, tu poderia simplesmente fazer uma busca ali e para análise de dados, ciência de dados é um prato cheio, né? E tu poderia realmente quantificar isso. Eu achei bem legal. Então... E aí temos o limite de número de pessoas, mas conforme a base cresce, o número fica cada vez mais confiável, né? E é uma coisa conversável também, né? Sim, isso aí. Se eu tô lendo assim, sim, a hora trabalhada ali realmente... Todos deveriam receber a mesma hora trabalhada. E isso não é uma coisa que eu me baseei muito para fazer um argumento, porque eu não tenho um domínio tão grande assim da teoria marxista, mas acho que faz sentido ali. Dentro da sovietologia a gente tem um exemplo, que é a diferença de acho que não de hora trabalhada, mas de salário bruto, alguma coisa assim. Né? Tem essa conta para hoje em dia também. A diferença do maior e do menor salário dentro do país. No Brasil hoje é de 1 para 17 mil. Então o menor salário é 1 e o maior salário no país é 17 mil vezes aquele 1. E na União Soviética chegou perto de 5. Então acho que é um argumento muito bom para a gente olhar e falar, certo, a hora trabalhada das funções, né, de cada emprego, cada profissão, deveria, sim, rumar para o mesmo lugar, né, para ter um valor muito parecido. Tem uma outra coisa que é a pessoa receber por produtividade, né? Que é uma coisa que o socialismo permitiu na União Soviética. Que é aquele negócio de, tipo, que o André Noel mostrou na tirinha dele lá. Que é tu trabalha que nem um condenado e teu chefe compra outro carro. Na União Soviética, se tu trabalhar que nem um condenado, tu quis trabalhar ali, tu recebe por produção, né? Então tem o exemplo do movimento lá dos trabalhadores que conseguiram aumentar muito a produção. E não era nem uma questão de receber assim, por exemplo, eles estavam produzindo mais roupas, por exemplo. E daí eles tinham pessoas que não tinham acesso a roupas e estavam recebendo elas ali porque eles estavam produzindo mais, sabe? Então é uma questão bem diferente de ver a produção, que não é aquela coisa de, tipo, fazer o mínimo porque tu sabe que tu não vai ser recompensado a partir de um ponto. É a questão de o que eu posso fazer para ajudar os outros e para construir mais a sociedade, e não é necessariamente uma recompensa para o indivíduo, né? Então também dialoga um pouco com a tua solução, e eu acho que tem que ter em mente que mesmo funcionando isso, funcionando bem legal, tu vai sair do capitalismo, né? Então vai ter contradições, vai ter coisas bem difíceis de acertar ali, não tem como idealizar. Sim, acho que sim. E também tu comentou uma hora que certamente seria usado para as empresas para explorar, e acho que permite para as empresas mais contratar aquilo que elas precisam para alinhar exatamente com a demanda de expansão do capital delas, né? E se tem um trabalhador hoje em dia que possa pegar um pouquinho mais de folga, assim, porque ele está melhor que a empresa em entender qual é a demanda e poder, tipo, não trabalhar como um condenado, assim. No mínimo, acho que a gente vai conseguir pegar esse resto dos recursos que não estão sendo utilizados para o capital e poder se coordenar para a gente se ajudar, assim. É um idealismo, né? Tem que ver como é que vai ser na prática. Dentro do que eu disse que linkava muito com o Cofajoca, tem essa ideia também de que lá a gente tem uma guia de papéis dentro da construção de um jogo e cada um já entra e preenche, né? Olha, eu sou ilustrador, eu sou desenhista, sou 3D, eu sou da parte da programação, porque assim os gerentes de projeto, né, pessoas que propuseram jogos e vão organizar as reuniões e levar essas pessoas para construir alguma coisa,
ele já sabe quando olha o seu nome lá, né, ou pela cor do nome, ou botando o mouse em cima e tal, quais são as especialidades com as quais você pode contribuir, em que time que ele te coloca, né, ou se já tem muita gente, ou se essa parte já foi passada e falou, essa parte do projeto não dá para você contribuir. Né? Então a gente tendo um lugar de onde buscar essas pessoas também, né, que não entraram lá ainda e falar, você que é programador, assim, não gostaria de participar, né? Isso em algum momento vai ser muito útil, né? A gente está no momento com projetos Ariete, né? Que são projetos que só vão ser pagos, né? As horas trabalhadas neles só serão pagas quando o jogo for vendido e der algum lucro, e aí vai pagar a equipe de produção. Mas a ideia é que, com o tempo, esses projetos deem mais lucro do que foi combinado de ser pagado no começo. E aí a gente passa a ter, né, um lucro que pode ser doado parcialmente para o coletivo, né, para a cooperativa, na verdade, e aí desse lucro a gente passa a ter projetos semi-financiados, e aí conforme eles derem certo, a gente tiver um dinheiro ainda maior, a gente passa a ter projetos completamente financiados. E na hora que a gente tiver esse tipo de projeto, a gente quer ir lá no negócio do Dudes e procurar o pessoal e falar, olha, estou aqui com uma demanda que a comunidade não está suprindo, nós estamos precisando de mais concept art, ou então estamos precisando de alguém que entenda de uma engine específica que não foi estudada, que não tem gente específica aqui dentro para fazer com ela. Né? A gente vai lá, acha a pessoa e fala, vem aqui, porque a gente tem como pagar, né? A gente tem como desenvolver esse trabalho, né? E aqui ainda por cima é uma cooperativa que saiu de um coletivo, né? Que tem essa visão toda de como vai ser pago, né? Está entre os nossos. Isso aí. Gostei do que tu falou sobre tu entrar naquela comunidade e falar o que tu pode fazer, assim, eu acho isso bem legal. Entrei também no Discord da Cofajoca. Seja bem-vindo. Também eu sugeri para talvez dar um norte para esse projeto, eu tava pensando agora. O pessoal fala o tempo inteiro do Uber que os trabalhadores são os donos. E é uma ideia que tá caindo de madura, assim. Tem algumas cidades até que fizeram, acho. E seria isso. Ele tira uma taxa para manter a plataforma, mas seria muito, muito, muito menor do que o Uber tira. E daí os trabalhadores receberiam basicamente quase tudo que eles estão gerando ali. E, enfim, é um projeto difícil e tal, não é uma coisa tranquila de fazer, mas se tu pensar, é quase o que tu fez aí também. Isso é um projeto que sempre aparece. E se tu falar, essas pessoas vão instantaneamente reconhecer o valor. Sim. Eu acho que isso já foi tentado várias vezes. Tem até uma empresa que eu tentei fazer uma mescla assim, de ideias que trabalha com isso, chama freecycle.org, com freecycle com Y. E eles fazem essa doação de itens nas cidades. E tem acho que 12 milhões de pessoas já. Só que eles não queriam fazer a parte o mecanismo, sabe, de criar a partir de conexões e necessidades, que eu acho que é o ponto fundamental, é a melhor ideia que eu já tive, assim. E essa parte do Uber também eu achei que era o slide mais importante, de falar sobre os trabalhadores pegarem a maior parte do seu trabalho, né? Porque tu poderia fazer só tipo, pessoa para pessoa e ela paga na hora que ela cria aquele card ou que ela consegue trabalhar usando aquilo, ela já paga o valor para sustentar o server e é só isso, sabe? Porque ele é sem fins lucrativos, ele é código livre, ele é realmente só para ajudar as pessoas, sabe? Então, é isso. Sobre os outros projetos, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu tentar. Tem o OpenTofu, Rua Viva. Me ajuda a lembrar, Tarcísio. Eu tinha um pro Rua Viva que eu deixei escrito e passou lá para cima. Eu queria saber se ele vai se tornar né, se a ideia é expandir para outras cidades e depois ter um domínio BR que linka para você ir para todo mundo. Voltei aqui pro palco para comentar. Então, eu acho que seria muito bonito ter isso pro Brasil todo, mas a gente não tem o livro, né, pro resto do país.
é difícil, vai ser difícil encontrar isso, entendeu? Eu já pensei em fazer um crawlerzinho para buscar os nomes que estão na Comissão da Verdade em endereços. Isso seria possível. Mas eu não sei se teria muita coisa também, sabe? Não sei. Se tiverem ideias também, estamos à disposição. A minha Fazer um ideia crowdsourcing, talvez. A minha ideia é você fazer feito eu fiz com o Fajoca. Eu queria fazer jogos, né, sem ser explorado, participar deles e tal. O que eu fiz? Juntei um monte de gente. Com certeza você consegue fazer um crawler e dar uma corrida direto, mas é mais fácil você pegar a galera dos estados, né, e falar, gente, o que você conhece na sua cidade? Se tiver uma organização para o pessoal poder botar isso no formulário, botar isso do jeito que você encontrar que melhor funcione para organizar, né, você vai ter os dados, né? Com certeza você vai conseguir os dados, pelo menos de mais 1, 2, 3 cidades, né? E aí a questão de quanto trabalho dá para fazer, né? Aí coisas que só vocês vão saber. Mas a minha dica é: procure mais camaradas, porque tem gente morando nessas cidades com essas ruas, esses nomes. Não, boa, legal demais. Isso é tranquilo de implementar também, né? Na própria plataforma que a gente tem hoje. Teria que validar, né, cada uma dessas ruas ou avenidas e tudo mais, mas interessante. Vamos considerar, sim. Pode ser legal. Eu tô vendo ali nos comentários o pessoal falando criar como se fosse uma Wikipédia, né? Acho que pode ser bem interessante mesmo. Isso nem que vocês tenham que aprovar, mas talvez já seria legal. Cai no mesmo que você tinha falado, né? Tem que validar, né? De alguma maneira você tem que ir lá e verificar que é o nome da rua mesmo, que é aquela história mesmo, né? Então dá algum trabalho, né? Mas a ideia é ter alguém por trás do projeto. Né? Outra coisa que a gente também tem lidado muito na Cofajoca é que as pessoas não têm tempo para participar, né? Então a gente tem os projetos, né, correndo numa velocidade devagarinho, porque passamos um formulário com a galera, inclusive a gente tem até que atualizar e fazer de novo, mas no começo a gente tinha o dado de que o tempo médio das pessoas para contribuir era de 2 horas por semana. Falei, ok, você faz um jogo em 2 horas por semana? A resposta é, organizando faz. Então, mesma coisa, pode levar mais tempo, né? Mas aí você vê o tempo que você tem com o volume de coisa, né, que está chegando, organizando bonitinho, trabalhando pouco com isso, né, para não ficar biruta da coisa, né? Vocês conseguem fazer as próximas cidades, né? Claro que vão ter os casos mais complicados, mas eu acho que rola sim. Sensacional. Eu tenho que organizar isso tudo num GitHub. Eu tô pensando aqui em colocar lá o que a gente tem a fazer ainda, né? Tem muita coisa. A terceira edição do projeto, que foi em 2012, por exemplo, ela não gerou um livro. Eu encontrei esses dias os nomes que fizeram parte, né? Deixa eu ver aqui. Acho que são 50 novos nomes. E eu conversei com o vereador, né? O Betinho Duarte, que fez as primeiras. São 48 novos nomes na terceira. Ele falou que tem mais 50 nomes que ele quer colocar pra nomear ruas e avenidas aqui em BH de novo em 2024, né? Vai fazer 60 anos do golpe. Então, tem gente ativa nisso ainda também. Eu esqueci de falar durante a apresentação, mas tem gente trabalhando com isso ainda. Olha aí, se organizar dá pra mudar o nome das coisas de Porto Alegre. É que aqui em Porto Alegre tem uma excrescência, que é a Avenida Castelo Branco, que a gente conseguiu trocar o nome para Avenida da Legalidade, referenciando o evento muito foda que o Brizola organizou a resistência contra o golpe. E eles trocaram de volta. Isso me Caraca, deixa muito puto. que Votaram pra absurdo. voltar. Castelo Branco. Aham. Meu Deus. Mas enfim, ó. 1 minutinho, pessoal do chat, pessoal daqui. E se ninguém falar nada, acho que a gente agradece muito, foi muito maneiro. A outra trilha também foi muito boa. Eu não consegui acompanhar ali, mas eu tenho certeza que foi muito boa. E não temos planejado ainda o próximo evento, mas ano que vem com certeza. Porque já sextou o ano, basicamente. E agora estamos encerrando, basicamente.